Para você configurar uma campanha, você define uma palavra-chave, você vê se tem verba, define verba, você define anúncio, página de destino e pronto, já está feita a campanha, ele já começa a rodar. Né? Inicialmente não precisa fazer otimizações no site, porque você faz todas as otimizações, o que você quer apresentar como página de destino, você define isso no Google AdWords. E na parte de baixo vem o posicionamento natural, o orgânico, resultado das otimizações de SEO. O posicionamento ele é definido de acordo ao algoritmo de cada buscador. O algoritmo é uma fórmula que pega diversos fatores de ranqueamento, então conteúdo na página, uso de determinada palavra-chave na URL, no título, links que apontam para o site, um monte de coisa assim, e ele pega isso para definir o posicionamento. Ele não é automático, depende da relevância da página. Em geral, os usuários confiam e clicam mais nos resultados orgânicos. Aqui é interessante a gente ver que hoje em dia o resultado orgânico já não é mais só página, né? O Google tem começado a dar bastante importância aos resultados como de vídeos também. Então, quem trabalha com YouTube, coisa assim, já tem que começar a ter isso em mente também. As práticas são mais ou menos as mesmas, mas tem que fazer especificamente em cada vídeo de YouTube, coisa assim, tem que ser feito o posicionamento estratégico, pensar em palavra-chave, coisa assim para aparecer. Né? Então, como que eles funcionam? O Google ele tem uma série de robôs que são chamados de spiders ou aranhas, que vão navegando pela internet e dando um print de cada página que ele acessa. Quando o usuário faz a busca, o Google vê todas as páginas que estão relacionadas a essa palavra-chave, a essa busca realizada, e organiza o ranqueamento ou posicionamento nas páginas de resultado de acordo à relevância. Os fatores de relevância, posicionamento, são vários, né? Mas a gente tem a estrutura de navegação, títulos e meta tags, o conteúdo propriamente da página, o HTML, então se a página é um código claro, limpo, tem aí também dentro do HTML tem alguma coisa relacionada também a heading tags, cabeçalhos, que a gente vai falar mais pra frente, e também a reputação do site, links, participação em redes sociais e etc. No caso de notícias, ele também considera muito o tempo de atualização. Né? Quando é com notícias, o Google já sabe, ele já consegue saber quando uma pessoa está procurando alguma coisa, uma notícia. Vocês já devem ter percebido, o resultado ele é diferente. E aí ele leva o tempo também isso em consideração, para definir esse posicionamento. Mas, resumidamente, SEO é a estrutura, conteúdo, que é a parte de vocês, a parte de reputação, links externos e internos. A parte de links internos também vocês vão ver, também é importante, também está bastante relacionada ao que vocês fazem. Porque o SEO é importante. Esse daqui é o status de fontes de tráfego do site da Jovem Pan hoje, que a gente vê que há uma grande dependência dos sites de referência, que são principalmente o UOL, né? Aí a gente tem uma boa parte aí. Aí depois vem o tráfego social, né? Redes sociais, a comunicação que vocês fazem, o que os usuários compartilham, comentam, enfim. E depois vem o tráfego orgânico. Aí a gente tem aqui um outro, lógico, mercados são diferentes, as coisas podem mudar, às vezes outros sites têm menos dependência, não tem a relação, por exemplo, com o UOL, né, de aparecer para atrair tráfego, coisa assim. Mas a gente pode ver que esse outro site de conteúdo, a gente vê que o SEO, o tráfego orgânico, ele é a principal origem de fonte de tráfego.
aí com mais de 70%. Então, não, a gente nunca vai chegar nesse tipo de comportamento, mas a gente pode aumentar a participação do tráfego orgânico. Pelo menos tentar passar, por exemplo, o social, de redes sociais, isso dá para fazer, basta querer trabalhar bastante nisso daí, com esses objetivos. Né? Então, uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer quando vão desenvolver um conteúdo, coisa assim, é planejar palavras-chave. Por quê? O Google, ele sempre pega, como foi ali no exemplo explicando do Google, ele pega a busca que a pessoa faz. Então, vocês têm que tentar entender, buscar o que as pessoas estão buscando. E a partir disso, desenvolver o texto. Vão ter as técnicas mais para frente, mas isso é a parte mais importante. Né? E assim, a gente pensa em crise. Crise, né, vocês vão pensar, vão fazer um texto sobre crise, mas crise, vocês vão pensar, tem um monte de tipo de crise. Tem crise energética, crise econômica, crise política, crise do meu São Paulo, crise da Coreia do Norte, aí duplamente crise da Coreia do Norte, que o negócio ali também está feio. Mas começar a pensar nisso daí de maneira a quanto mais definir a palavra-chave, melhor vocês vão conseguir focar, quanto maior o foco. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria da cauda longa, mas a gente usa ela muito com SEO e ela serve muito para a gente definir focos, fugir da concorrência e coisas assim. Então, por exemplo, pegando o exemplo da palavra crise. A palavra crise ela é muito genérica. Então, o que acontece? Ela pode ter muitas buscas, mas tem muitos concorrentes por essa palavra-chave. Né? Então, tem justamente quem fala de crise política, quem fala de crise econômica, tudo está falando de crise. Então, a dificuldade para posicionar é muito maior também, porque são muitos mais concorrentes. Mas se a gente começa a refinar, incluir outras palavras numa palavra-chave, numa busca, digamos assim, a gente começa a ter menos buscas e também começa a ter menor dificuldade. Né? Então, aí crise política no Brasil, crise política Dilma, as buscas vão diminuindo, mas a dificuldade também vai diminuindo. Então, o importante é que a gente definindo assim a palavra-chave, a gente consegue definir um maior foco e não dispersa a hora de desenvolver o conteúdo. Aí aqui mostra como identificar oportunidades. O próprio Google já dá oportunidades, já mostra quais que são, como que as pessoas buscam. Aqui eu coloquei, vocês já devem ter visto, né, quando começa a digitar, o Google já começa a sugerir buscas relacionadas. Então, eu coloquei essa como enganar, por exemplo, ele já dá diversas opções. Quando vocês buscam, por exemplo, começam outras mais focadas, então, por exemplo, crise no governo brasileiro, crise no governo Michel Temer, governo federal, essas são termos que vocês, por exemplo, às vezes vocês podem falar uma vez sobre, por exemplo, crise do governo brasileiro, outra vez sobre governo federal, que são o mesmo assunto, no fundo, mas são palavras-chave diferentes que vocês vão usar para estruturar o conteúdo. E aí, isso daí, vocês conseguem variar mais as oportunidades de posicionar. E também aqui na parte inferior, vocês conseguem ver também outras buscas, pesquisas relacionadas, que os usuários que procuraram por determinado termo, as outras opções que são feitas. Existem algumas outras opções, que seria, por exemplo, eu tenho, quem é profissional do marketing digital, coisa assim, pode usar o Google AdWords. Ele tem uma ferramenta de planejamento de palavra-chave, ele te dá uma coisa bem mais ampliada, mas infelizmente, como o pessoal de SEO usa bastante essa ferramenta, e SEO não dá dinheiro para o Google,
Então o Google começou a bloquear essas, já não dá mais esse acesso para qualquer um, é só quem tem conta funcionando e tal. Mas vocês podem contar com a minha ajuda. Então, por exemplo, acho que principalmente no começo, coisa assim, a hora que vocês começarem, para começar a entender como que as pessoas buscam coisa assim, a gente pode fazer um trabalho conjunto, de análise, sei lá, conversar, coisa assim, para vocês entenderem como que as pessoas buscam. E aí vocês vão aplicando esse tipo de coisa no trabalho de vocês. Posso fazer uma pergunta geral, Marcos? Faça. Quando você fala de palavra-chave, é interessante a gente criar uma dessa a cada matéria que a gente fizer, ou a gente teria que ter um universo de palavras-chave que de repente o Google entenderia, olha, crise política Brasil-Dilma. Então a gente cadastra várias matérias nessa palavra-chave. O Google entenderia que a gente é muito mais relevante naquele assunto, por exemplo. Se a quantidade total de tags for menor, em vez de ter 1.000, ter 200, mas todas elas sendo validadas. Isso. Acho legal. Tags? Não, de palavra-chave. Por exemplo, em vez de falar, o Fernando fez uma matéria que é uma palavra-chave, daqui a pouco a Marina faz outra, que cria outra, a Amanda faz mais uma, que cria outra. Em vez de cada matéria de criar uma, a gente teria 100 palavras-chave e a gente usa aquela 100. A gente pode fazer um negócio tipo disso. Eu acho que eu enviei uma lista de palavras-chave para vocês. A gente podia eventualmente fazer um trabalho assim. Vocês falam, o tema dessa semana vai ser que está bombando, a gente vai falar sobre crise política Dilma. E aí eu posso fazer e gerar uma lista de termos, né, relacionados, quais são as buscas, e aí vocês usam isso daí como base. E a gente vai criando porque o que acontece? Atualmente, a Jovem Pan tem alguns termos que bombam, né, de vez em quando. Por exemplo, eu não trouxe aqui o exemplo, mas, por exemplo, eu tenho acesso a uma ferramenta que chama Google Webmaster Tools, que mostra todas as palavras-chave, as buscas que geraram cliques e impressões para o site da Jovem Pan, né? Então tem algumas coisas interessantes ali. Por exemplo, vocês fizeram um artigo que era sobre por que o Brasil não está na Copa das Confederações. Isso daí bombou, porque as pessoas procuravam por que o Brasil não está na Copa das Confederações. Então o título e todo o conteúdo do texto estava justamente nesse hábito. E isso bombou. Aí teve um outro que foi muito engraçado também, que é assim, o Palmeiras tem mundial, as pessoas buscam muito. Foi o Carlos fez essa. Mas, e essa é outra que bombou. Então, o que acontece? Atualmente o negócio está um pouco diferente. Vocês geram o conteúdo sem se importar muito com o que as pessoas procuram. Então, se mudar um pouco esse foco, isso daí vai ajudar bastante. Só uma outra pergunta. Apesar de ser chato para vocês, né? Vocês devem bombando ali, porra, tem que procurar a palavra-chave, mas vale a pena. A palavra-chave não são as tags. Não, são palavras-chave. A gente pode até falar mais pra frente, mas são as palavras-chave que vocês vão definir para gerar o texto. Então, por exemplo, vocês têm um assunto, por exemplo, talvez um artigo que vocês receberam, vocês têm parceria com o Estadão, né? Acho que gera conteúdo, recebem o conteúdo do Estadão. E aí talvez, provavelmente, ao invés de replicar exatamente do jeito que está igual, pensar quais que são os hábitos de buscas, algumas dicas que eu passo aqui também de uso de termos, e mudar alguns pontos-chave. Mas é a palavra-chave relacionada ao conteúdo, tá? Então, onde e como usar as palavras-chave, né, no conteúdo. Então, um dos principais pontos é no nome, né, no título da matéria. Por quê? Porque o título da matéria ele vai definir a URL.
E esses são dois dos principais pontos de relevância que o Google usa. O conteúdo também é importante, mas se você usar no título do post, na URL e na title tag, você já tem aí 90% de chance de aparecer, principalmente com notícias. Outro ponto importante, a gente vai ver o que é Heading Tag. O título do post, ele é o que fica ali marcado com H1. H1 é a Heading Tag 1, que ela é o título. O Google usa esses Heading Tags também como um fator de posicionamento. Então, é muito importante usar palavra-chave, quanto mais puder, melhor nesse título. Quanto mais à esquerda, no começo da frase, estiver a palavra-chave, é maior a relevância, porque o Google entende que a gente lê da esquerda para a direita, né? de cima para baixo. Então ele leva isso em consideração também na hora de definir relevância. Então, algumas dicas para aumentar o posicionamento é usar nomes, lugares e outras informações que podem ser utilizadas na busca. Então, às vezes crise, ou pegar declaração, por exemplo, sei lá, aqui é a declaração do Trump, então tá certo, a declaração do Trump. Aqui no caso, por exemplo, poderia colocar que essa declaração ela foi feita no negócio da ONU, né? Então, são algumas coisas que poderiam mudar as possibilidades de posicionar esse texto na busca. Então, o que são as Leading Tags? As Leading Tags elas servem para definir como um livro, né? Então, o que é o título do artigo, da página, ele é o principal. Então, ele é o H1. Aí, depois vem o H2, que é uma separação, que é um subtítulo, depois tem subtítulo. Então, essas separações são bem importantes de serem usadas. Outra coisa importante relacionado a conteúdo é o usuário, quando ele vê uma página, ele escaneia ela e vê para tentar entender do que ela está falando, do que a página está falando. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de ação nos artigos. Então, se puder separar, porque a ideia vocês sabem, né, o usuário é preguiçoso pra caramba, não gosta muito de ler. Então, quando a gente coloca subtítulos assim e separa, o usuário vai ver um leve resumo já do conteúdo, e aí provavelmente ele vai se interessar melhor, se interessar mais. E também nesses Hs seria interessante, é sempre interessante usar a palavra-chave que você definiu, ou relacionadas, coisas assim. Quanto mais enriquecer o texto, melhor vai ser na hora de ter o posicionamento. A maioria dos CMS, como WordPress e Joomla, já tem a marcação facilitada de textos ou frases com Heading Tags. Então aqui é um exemplo. Então o cabeçalho H1 vocês não precisam usar, porque ele é o título da matéria. E sempre tem que ser só um. E aí depois tem os outros ali, é fácil, é você só marcar, selecionar o texto, o subtítulo e aí marcar de acordo com a estrutura dentro do conteúdo. Também, outra ideia é usar nas imagens. O ideal é usar, quanto mais completo puder ser, melhor, né? Então, nomes descritivos, utilizar o texto alternativo também para descrever a imagem. Então, aqui a gente vê um ponto, por exemplo, aqui o texto alternativo ficou F. Não, mas porque isso é do nosso sistema, a gente tem que colocar a fonte aí, no texto alternativo. Ah, é? É por isso que tá, tipo, sabe onde por quê? entra a parte da O que acontece? Os leitores de tela,
para pessoas que têm dificuldades visuais, eles usam esse texto alternativo como para descrever a imagem. Então, seria muito legal se pudesse usar. A gente até pode usar, porque na verdade assim, esse texto alternativo nada mais é do que a fonte da foto pra gente. Então aí talvez a descrição seja um texto alternativo. Exatamente. Talvez seja isso. É, Aí a gente precisava conversar com a Joana pra ver como é que a gente habilita isso. Tá. Entendeu? Por isso que é Eva, porque a foto da Eva. Agência. Eu acho assim. E isso daí é automático? Não dá para mudar? a Joana teria que ver. É do sistema. Quando você baixa uma foto da agência e sobe ela para o sistema sem redirecionar, a fonte fica dentro da descrição. Mas quando você direciona, você tem contato com ela, ele perde tudo. Foi desenvolvido assim, pra gente, texto alternativo parece o crédito mesmo, teria sido com a... É um truque, né? Não era pra ser um texto alternativo. Uhum. E também nessa foto, por exemplo, o nome dela está Maduro. Então, o interessante seria usar Nicolás Maduro. Aqui no caso ele não está falando lá na ONU, mas quando puder ser o mais descritivo possível, melhor. Então, se ele estivesse falando lá, se fosse foto do discurso dele na ONU, ou sendo entrevistado depois para falar do que o cara falou lá, seria sempre interessante mostrar, completar isso daí no título, no nome do arquivo também. As title e meta tags. Bom, a title tag, isso daqui é uma simulação do snippet na busca, né? Então a title tag é o link em azul e depois embaixo vem a descrição, a description tag, ou um conteúdo da página que o Google achar mais relevante para a busca realizada. Por exemplo, nos textos da Jovem Pan, a maioria aparece, ele escolhe um texto qualquer e coloca. Mas o ideal seria definir um texto, porque aí fica mais chamativo. Além de ter a descrição aqui, a função dessa tag é chamar a pessoa para a ação. Então, se vocês pensarem em alguma oportunidade que dê para... venha ver o que, sei lá, alguma coisa talvez mais de entretenimento, venha ver como foi o Oscar, venha ver como foi o Emmy, coisa assim, é bem importante usar isso daí. Em muitos casos o CMS utiliza nesses campos para title tag o título do artigo ou post. No caso da Jovem Pan, a gente vai ver mais para frente, a gente consegue mudar isso. E na description ele pega os 150 primeiros caracteres. Mas no site da Jovem Pan tem um plugin que permite uma maior personalização desses textos. Então, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo daquele mesmo texto, de como, que nem eu comentei, colocar a ONU, coisa assim, outras palavras-chave que podem ajudar na encontrabilidade do artigo. A gente pode mudar isso nesse campo aqui. E ali embaixo a gente conseguiria mudar a description. O bom de a gente ter esse plugin é que aí a title tag ela só vai aparecer no buscador. A gente pode fazer outra coisa diferente do que o título do texto. Porque o título do texto, ele vai entrar onde? Ele vai entrar também em outros lugares do site, né? Vai ser o texto chamado, coisa assim, é esse título, então a gente não pode mudar ali. Mas o título que vai aparecer no Google, a gente pode mudar e enriquecer, às vezes deixar um pouco maior. Entender as palavras-chave que você falou que a gente tem que considerar nos títulos, elas consideram o meta tag, esse meta-título, esse título SEO, ou o título que a gente dá na matéria, ou os dois? Ambos. O ideal é ambos. Mas, por exemplo, justamente o título SEO você consegue enriquecer um pouco mais,
né? Você pode fazer diferente, às vezes é uma estratégia que pode dar certo também. Os dois têm o mesmo peso? Então, o título SEO eles têm mais ou menos o mesmo peso, sim. Né? Outro lugar, então, páginas com vídeos, aí uma outra dica. Por exemplo, eu peguei aqui desse esporte em discussão de ontem. Quando o usuário entra, ele não sabe do que o programa está falando. Por isso é importante colocar conteúdo para o usuário saber, numa pequena olhada, assim, breve, já saber qual que é o assunto que está sendo tratado no texto, no programa. Por quê? O usuário é preguiçoso. Então, se for colocado uma descrição de quais são os principais assuntos tratados no programa, coisa assim, isso daí vai chamar o usuário para ver. Né? Ele vai criar um maior interesse já para saber assistir o vídeo inteiro. Isso é bastante importante. Aí aqui eu peguei um outro exemplo também. Isso daí foi um vídeo de empreendedorismo e tal, para explicar também um pouco do YouTube. As buscas do YouTube, elas é uma busca normal. Também tem que ser pensada de maneira estratégica o título do vídeo, o nome do vídeo, tem que colocar uma descrição sempre. Se puder repetir palavras-chave, também pode. De novo, pense que o usuário pode cair por acidente no vídeo, e aí se não tem nenhuma informação, por exemplo, me foi passado esse vídeo, eu não sei se esse vídeo é parte de um conjunto de programas, se é um programa especial, se tem em algum lugar no site que isso daí vai estar mais destrinchado. Então, infelizmente, tem que gastar mais tempo com isso daí para facilitar a vida do usuário, né? O SEO, as pessoas falam muito, SEO é muito técnico, coisa assim. Não, o SEO, as dicas que a gente passa de SEO, é que a gente tem que pensar no usuário, na pessoa que vai chegar aqui e enriquecer a experiência dela. Quando a gente coloca conteúdo e descreve as coisas com maior foco no usuário, a gente consequentemente vai conseguir um melhor posicionamento. Colocar links relevantes para uma página do site ou eventualmente outros vídeos, falar, esse é a continuação, ou esse vídeo faz parte de um programa, e usar palavras-chave no título do vídeo. Incluir links internos e externos. Então, por exemplo, eu peguei esse mesmo exemplo aí desse texto e vi que tem um outro post, um outro artigo falando exclusivamente das declarações do Trump na conferência, na Assembleia. Então, é importante a gente colocar link para esses outros artigos. Por quê? Como eu disse lá no início, o link ele é muito importante. Ele entra na fórmula do Google, no algoritmo, para definir a relevância de um artigo. Então, conforme os artigos vão recebendo links, a gente tem que pensar que o link ele é tipo um voto. Né? O Google inventou isso lá atrás, foi o grande diferencial dele dentro de todos os concorrentes que tinha. Ele definiu que o link vai ser um voto. Uma página ganhar, melhor vai ser o posicionamento. Então, se a gente puder enriquecer isso com, eventualmente, colocar links para artigos, para programas, por exemplo. Às vezes vocês estão falando de uma matéria que foi falada num programa. Talvez comentar que colocar que a matéria foi comentada no programa e colocar um link para a página do programa. Isso daí, porque a gente vai estar trabalhando, por exemplo, nessas páginas de programa, determinadas palavras-chave.
Né? A gente está pensando nessa estratégia, aliás, é isso que eu vou ver com o Cassiano depois também, para a gente reforçar o posicionamento dessas páginas. Conforme vocês forem criando essa linkagem para esses programas, ou eventualmente até outras tags, coisas assim, isso daí vai aumentar a relevância dessas outras páginas. Então isso ajuda bastante. No final das páginas já tem, né, a lista de tags. Só que o Google ele já sabe que aquelas páginas são páginas... ali ele não dá tanta importância para aqueles links que estão no final. Os links que estão no meio do texto ele dá muito mais importância. Vocês provavelmente já devem ter visto isso daí. Eu estou mostrando aqui para eventualmente levantar a discussão, as perguntas que vocês tiverem. Então aqui, ao final, né, do artigo, do post, tem essa questão de palavra-chave em foco e toda a análise que ele faz. Enfim, ele tem uma série de regrinhas de análises que ele faz, e aí ele vai marcando o que está vermelho, o que está ruim, o que pode ser melhorado, o que está verde, com relação à palavra-chave que é definida. Só que assim, essa ferramenta, ela não compreende em contexto um de, para, em, esse tipo de palavras, como que chama isso? Preposições. Ela não leva em consideração. Então, eu não ligo muito para isso daqui não, para essa análise que ele faz. Eu dou muito mais importância a ter a garantia de que as outras técnicas estão sendo usadas, de pensar na palavra-chave no começo e aí desenvolver o texto, usar as reading tags, coisas assim, é muito mais importante do que deixar tudo verde. Tem que colocar Jovem Pan no final? No final mas da não onde? aparece no buscador, no título. Isso eu vou solicitar para tirar. É porque isso corta tipo, metade do nosso espaço. Então, o online pode tirar, né? Acho que... O título da página, o Jovem Pan, quando entra no chat Jovem Pan Online, não tem nada a ver. O Jovem Pan está em outro lugar. Mas assim, pode colocar, não tem problema ele passar. Ele não quer dizer que se você tiver estiver ultrapassando, que você vai ser penalizado, digamos assim. Né? O que acontece é que aí ele vai cortar o final. A questão de tags versus categorias, ela também é importante. Né? Elas são basicamente formas de agrupar conteúdo, a tal da taxonomia, mas elas têm usos e comportamentos diferentes. As tags, que vocês veem ali definidas, elas têm um uso mais livre e informal, e geralmente só são visualizadas nas áreas e nuvens de tag ou em links de páginas que são marcadas, né? Essa partezinha aqui embaixo. No entanto, a gente tem que ter cuidado para não usar tags muito genéricas, como, por exemplo, nesse caso, mundo, ou muito específicas. Sei lá, tem exemplo mais para frente aí de coisas mais específicas que não vão usar nenhuma vez. Tem que ter cuidado para também não ter escrita errada, porque o que acontece? Se a gente começa a criar muitas tags, para o Google, a gente dentro da estratégia de SEO, a gente está falando para ele indexar essas páginas. E aí é um monte de página que ele vai acessar, vai indexar e vai visitar com certa frequência, que ele acaba se perdendo nisso e a gente acaba perdendo a oportunidade de posicionar para essas. Então, por exemplo, às vezes, Nicolás Maduro é uma boa tag, Estados Unidos até
também, Donald Trump também, Venezuela também, porque a gente vai definir, por exemplo, uma title tag para conseguir posicionar, por exemplo, no futuro a gente vai fazer isso. Então, notícias sobre Donald Trump, notícias sobre os Estados Unidos, e aí a gente vai tentar o posicionamento. Mas a gente tem que tomar cuidado para não sair criando tipo hashtag do Facebook, que cada um cria o que você quiser, né? Então não tem tanta importância isso daí. Quantas tags é legal ter? Varia, né? Mas seria legal não sei te responder isso daí com toda com certeza. Tem que ser o contrário, em vez de quantas tags, assim. A relevância delas. delas. Uma tag vai gerar uma listagem dentro do site. É isso. Então eles seriam tipo, subcategorias da categoria. Então, sabe, de repente você tem 3 só, mas ele está bem categorizado. Isso. A notícia sobre Maduro, sobre crise mundial e economia. Tem que ser temas centrais, assim, né? Não a quantidade. Sim. Mas então, tipo, mundo, economia... Então, mas não tem muito essas séries genéricas, notícias... Sim, a gente já tem uma... Então, elas são muito genéricas. Essa mundo, justamente, ela é muito genérica. Cai naquela questão que eu falei lá no começo do long tail. Crise. Crise de quê, afinal? Fernando, É nisso que tem que pensar. pensa no seguinte, categorias são as editorias. Qualquer coisa que classifique como editoria, entra categoria. Então, mundo, Estados Unidos, Califórnia, é uma editoria. Né? Agora, se for um assunto, é uma matéria. E assim, se fizer mais ou menos 5, você fecha. Porque você não vai nunca usar uma tag notícias, nunca usar uma tag economia, isso é categoria. Isso, porque já tem na estrutura formal do site. Mas nessa matéria, por exemplo, a gente usaria o quê? De tags? Nessa matéria a gente usaria o quê? Estaria embaixo de notícias. Poderia usar conferência na ONU também. Por exemplo, ela já é mais específica. O que você chama de manchete? Coisas mais importantes são. Então, ameaça de morte já chegou. Então, mas a ameaça de morte de Maduro... Então, ela é muito genérica. Você acha que não? Por exemplo, não é que reverberou como notícia geral, que as pessoas estudaram que elas vão buscar de repente? Porque aí eu escuto no jornal. Mas o que acontece? Vocês têm que pensar, quando que vão escrever um novo artigo sobre ameaça de morte? Exato, Não, entendi. Pensa que ele vai Tem gerar que uma pensar nessa estratégia, que são conteúdos que estão sempre se atualizando, então aí vale a pena usar esses O tags. meu raciocínio mais ou menos é o seguinte, por exemplo, as pessoas começam a reverberar esse lance, putz, você viu, o Donald Trump, o Maduro falou que o Trump ameaçou de morte lá, interpretou a informação de ameaça de morte. Então eu entendo que isso é o assunto em geral, e isso é o que as pessoas vão buscar na hora que elas vão. Aí o cara vai falar, eu quero saber mais sobre isso. Aí coloca lá Donald Trump, mas aí, pensa nas buscas, na busca que a pessoa vai fazer, ela vai usar Donald Trump, ameaça Venezuela de morte, ameaça de morte Trump, ameaça de morte Maduro, ameaça de morte Venezuela. Mas você está vendo que ela está mais complexa? Não é ameaça de morte. E, nesse caso, já é o artigo que vai posicionar. Porque é uma palavra muito long tail, digamos assim, já muito composta a palavra-chave. Então, aí nesse tipo, você já tem um artigo feito, desenvolvido com esse pensamento, com esse raciocínio. Então, não é uma tag. Então você não usa então ameaça de morte. Exatamente. Eu usaria. Aí isso eu queria saber, que é importante. Não usa então ameaça de morte. Não, porque... Sim, entendeu? Quantas pessoas vão procurar por ameaça de morte? Entendeu? Ameaça de interpretação. Ameaça de morte lá, mas vai Mas, o Marcos vai conseguir traduzir melhor. Vai ter uma matéria, não vai ter relevância porque a gente não escreveu várias vezes daquilo. Então, o Google vai entender que é... Perfeito. Por isso que eu estava falando no começo se a gente ter um universo de palavras-chave, ou a gente ter, 2 milhões de palavras-chave. Então, são coisas assim, por exemplo,
de tags para vocês. Eu acho que poderiam ser definidas algumas coisas tipo partidos, personagens, pessoas, né, políticos, enfim. Se a gente conseguir fazer uma mapinha de tags é interessante. Tipo, isso daí, isso é uma coisa bem legal. Se quiser começar, pode. Galera, vamos focar um pouco no que terminar antes. No caso de política, que aparece o nome de vários deputados, por exemplo. Você coloca só os principais, no caso, como que seria? Por exemplo, Fufuca, o André Fufuca. Então, aí o ideal é usar o nome completo. Aí, justamente, tem que ser definido um padrão para falar, nesse caso, vai ser Fufuca ou André Fufuca? O ideal é que seja o nome completo. Justamente tem que ser um padrão, porque o pessoal da noite não está aqui, né? Eles... tá. Falta um só. Mas enfim, deve ter gente que não está aqui e não vai estar sabendo. Então, aí o cara, se um quebra, na hora que vocês forem fazer a busca, por exemplo, digamos assim, a gente faz uma limpeza aí dentro do projeto, a gente faz uma limpeza de tags. Eu já fiz isso. De apagar todas as que tem um artigo só, as que não tem nada, as que não fazem parte da nossa estratégia. Beleza, a gente limpa 80% das tags vão embora. Mas aí entra uma pessoa nova, vou criar uma. Aí quebra tudo e a gente volta tudo a estaca zero. Então tem que... ela é mais informal, mas tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então as categorias, elas já são uma maneira mais formal e rígida de agrupar conteúdo. Então elas fazem parte das editorias. E por outro lado também elas estão relacionadas ao URL do post ou artigo. Quando vocês definem ali qual que é a categoria, automaticamente ela já vai fazer parte da URL. Então, essa parte a Joana não devia ver, que é a questão do uso de categorias, que às vezes elas podem ser usadas para conteúdos quentes, atuais. Então, por exemplo, às vezes, sei lá, Copa do Mundo, coisa assim, às vezes pode ser uma categoria, é melhor fazer uma categoria porque ela vai fazer parte da URL, ela vai fazer parte também dos breadcrumbs ali, então valeria bastante a pena usar essa estratégia. E as tags, justamente, conteúdos de pessoas, partidos. Então, reforçando que agrupar temas recorrentes, que sempre terão atualizações ao longo do tempo. Então, não adianta criar uma tag para uma coisa que vai ser só agora. Né? Aqui um exemplo. Por exemplo, é fantástico. Ponto francês. Feitiçarias do PT. Ninguém vai usar essas buscas, principalmente. Mas vai usar uma porrada de verbo como tag já. Estou pensando bem agora que já errei muito nas tags já. Isso é... Mas enfim, não é mais. Vai sim. Então, por exemplo, aqui, né, notícias, Brasil, futebol, política. Não precisa marcar os textos com essas tags, porque elas já são parte da editoria. Então é um espaço, é uma estratégia que está sendo usada de maneira errada. E de conclusão, né, um resumo do que a gente... de como vocês podem ajudar mais, né? Planejar a palavra-chave a ser foco antes de começar a desenvolver o texto. No começo vocês vão penar um pouco mais. A ideia é justamente ver, vocês fazem a busca, fazer a busca no Google e ver o que aparece. Isso daí já dá muita dica do que os outros estão fazendo. Buscas, aí embaixo aparecem as buscas, que é do jeito que as pessoas procuram. Então é bem interessante isso daí, porque aí vocês começam a entender os hábitos das pessoas.
utilizar as palavras-chave nos títulos e nomes de artigos também, nomes, eventos, regiões, partidos, etc. Escrever os textos organizados através do uso de Hidden Tags. Incluir links internos e externos para manter o usuário no site ou para que ele possa buscar informações mais detalhadas. Reforçando, muito cuidado com o uso das tags. E nos vídeos publicados no YouTube, colocar texto descritivo, links para páginas do site. E a mesma coisa nos posts, a maneira como atualmente são publicados os vídeos. Também é interessante usar essa boa prática. E reforçando, o SEO está relacionado a conteúdo. Informar e ajudar as pessoas com informações. Quanto mais foco no usuário em explicar, colocar links e utilizar essas técnicas de cabeçalhos, melhor será o desempenho nos resultados orgânicos. Não tem muito segredo, mas é sempre pensar nisso que os objetivos serão alcançados. É isso. Isso funciona na parte de títulos para títulos de comentaristas, que normalmente são links? São aspas, né? Como assim? Então, artigos de comentaristas é complicado porque eles, por exemplo, não dá para mudar o título, né? Porque ele já fez. Mas às vezes dá para, por exemplo, colocar link. Dá para editar e colocar links para outros artigos. No vídeo, né? No texto. Não, mas e na parte de título de SEO? Não, aí não precisa porque vai dar mais briga do que resultado, né? Ou eu vou trazer o nome dele no título? Nem sei lá, Vila, 2 pontos e o título dele. Mas aí eu acho que entra naquela de que já tem o canal dele, né? Ele já tem o canal. Não, mas no título é SEO. Pode. Ah, tá. Pode ser. Acho que dependendo da relevância dessa pessoa, as pessoas procuram por ela direto também. Acho que Sim. Mas isso é o trabalho que a gente está fazendo na parte de melhorar o posicionamento das páginas dos comentaristas. Porque aí já entra a parte mais de estrutura, de arquitetura, de conteúdo do site. Isso daí a gente vai vendo, mas para o nome da pessoa, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho já com foco específico. Então, não sei se não precisa tanto ter foco, mas pode, eventualmente, vai ter pessoa... Por exemplo, o título de Lula vira réu. Esse título do nosso comentarista. Mantém assim, eu mudo... Mas aí o título tá ruim, a gente tem que mudar e daí eu uso isso com eles. Teve um dia que ele me mandou... Lula ataca a Palocci. Eu perguntei se eu podia mostrar. Mas é título do artigo. Aí eu mantenho o título. Eu preparei uma boa pergunta essa. Acho que pode. E na descrição você também pode. Aí na descrição você pode... Você não muda o título, o texto, né? Mas aí naquela tag description você pode colocar, alongar mais o texto. Mas é isso.